subir até para a 9ª colocação, a Ponte Preta tem mais um compromisso importante na noite de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Novo Horizontino, a Macaca busca a 2ª vitória consecutiva, coisa que ainda não aconteceu na atual temporada. A expectativa é a melhor possível, com muita confiança nosso grupo está, depois de uma vitória muito importante no Clássico, que eleva o nosso nível, né? Então nesse jogo agora vamos com muita confiança, trabalhamos bem ontem, vamos trabalhar agora pela manhã para acertar os últimos detalhes para fazer um grande jogo amanhã. Para trazer os 3 pontos na bagagem, a Ponte vai precisar quebrar o tabu de nunca ter vencido o Novo Horizontino longe de Campinas. No curto retrospecto entre as duas equipes, a Macaca acumula uma derrota e apenas 2 empates jogando em Novo Horizonte. Mas fora de casa a gente sempre faz bons jogos, espero amanhã fazer um grande jogo junto com meus companheiros e voltar com os 3 pontos. A gente está num momento muito bom e para manter isso a gente tem que continuar fazendo o que a gente tem feito nas últimas partidas. Acho que, eu não me engano, das 12 últimas partidas a gente perdemos apenas 2. Então é manter o nosso estilo de jogo, marcando pressão, jogando mesmo, sem medo de jogar, porque as coisas vão dar sempre certo para a gente se mantivermos assim. Peça fundamental no esquema de Hélio dos Anjos, o Alisson está confirmado entre os titulares, mas por outro lado, o meio-campo para essa partida vai sofrer 2 importantes desfalques. Amaral, que levou o 3º cartão amarelo no derby, cumpre suspensão automática, enquanto Leonaldi, diagnosticado com um trauma no joelho, foi vetado pelo departamento médico e também desfalca a Macaca. Moisés Ribeiro e Richelli são os prováveis substitutos no meio-campo. Sendo assim, uma provável Ponte Preta vem com Kaique França no gol, Igor Formiga ou Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na zaga, Moisés Ribeiro, Richelli, o Alisson e Elvis no meio, e fechando o ataque, Luca e Fecim. Também não é descartada a possibilidade de Hélio colocar Nicolas ou Bárcia mais à frente e deixar o meio-campo com apenas 3 jogadores. O duelo de logo mais coloca frente a frente 2 equipes coladas na tabela. Em 12º lugar, a Ponte está apenas 1 ponto à frente do Novo Horizontino, que é o atual 13º colocado. A partida entre as duas equipes está marcada para as 9h30 da noite no estádio Jorge Ismael de Biasi. Vamos debater aqui o time da Ponte, mas antes vamos ouvir aqui o que tem para dizer Rafael Guanais. Ele é o técnico do adversário da Macaca, o técnico do Novo Horizontino, fala sobre este jogo de hoje, 21h30 em Novo Horizonte. Depois de alguns reforços, depois da chegada de alguns jogadores, os últimos jogos, o retorno da Ponte muito melhor do que o primeiro. E a gente sabe que vai enfrentar um adversário que está em crescimento, um adversário duro, que vem de uma ótima vitória no Clássico, que tem individualidades também, tem um treinador experiente. Então a gente sabe que são sempre jogos de 6 pontos, são sempre decisões a se jogar, e a gente vai estar bem preparado. Com o departamento médico lotado, o técnico do Novo Horizontino que falou conosco vai ter problemas, principalmente no meio-campo. Giovani, Paulinho, Bruno Silva, Gustavo Bochecha, Léo Baiano, Diego Torres e Bruno Costa, todos estão lesionados e ficam de fora da partida. Já Johnny Douglas recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Com isso, a provável escalação do Tigre deve ter Lucas Frigeri no gol, William Lepo, Joilson, Liger e Romário, fechando, portanto, a linha de defesa, Barba, Danielzinho e Rômulo no meio-campo, e Douglas Baggio, Ronald e Ronaldo devem formar aí o trio de ataque. Então, mais ou menos, o provável time. Só uma hora antes da partida é que saberemos o certo qual é o time, mas esse aí é o provável time para enfrentar a Ponte Preta. Bom, CH, eu começo com você. Como é que você imagina a Ponte Preta na partida de hoje? Muito tempo que a Macaca não consegue engatar 2 vitórias consecutivas. Mas vem com moral, venceu o clássico local e tem o Novo Horizontino, que em casa é um adversário difícil, mas o Novo Horizontino está 1 ponto atrás da Macaca. Então, CH, você diria que esse jogo é um jogo de 6 pontos? Na matemática exata não existe jogo, é de 3. Agora, na estatística, sim. Você pode discutir jogo de 6 pontos. O principal problema, além do Novo Horizontino, no jogo de hoje,
é efetivamente o meio-campo. Você tem o meio-campo construído, consolidado, e você, das 3 peças, perde 2, sem Amaral e Leonaldi. Então, modifica efetivamente a composição e a qualidade. Pode até ser, não, na verdade de 4, né? Tem o Alisson também e o Elvis. Então, do quarteto você perde metade. Com a expectativa do Moisés entrar bem, como ele entrou no derby. Legal. Aí falta uma posição das 4. Então, esse é o grande ponto de interrogação. Quem vai jogar ali? Ele vai jogar com 3 zagueiros e 3 no meio, ou ele vai colocar o Richelli de começo? Eu não tenho confiança no futebol do Richelli pelo longo tempo sem ritmo de jogo. É um jogo muito pesado. Então, não sei o que ele vai fazer. De repente, ele pode pôr o Léo ou um outro jogador do meio campo. Não dá para saber. Agora, que vai mudar, vai, Batista. Você perde metade do seu meio campo titular, então é uma temeridade. No restante das posições é tudo igual. Ataque é Fecim e Luca. Então, vamos aguardar. Eu acho um jogo pesado. Pela característica, a gente conhece, né, Gleger? Muito bem esse Novo Horizontino. Tem esse Barba, tem vários jogadores interessantes. O Ronaldo, que merece todo o respeito. Então a Ponte vai ter que jogar um futebol muito organizado e passa essencialmente pela qualidade e tranquilidade e bom desempenho do meio-campo. E é aí que mora o perigo, Gleger. E assim, sem o Leonaldi e o Amaral, claro, a Ponte perde muito nesse meio-campo. Mas o Moisés Ribeiro entrou no derby na vaga do Amaral, foi muito bem no jogo, né? E o Richelli, eu quero ficar com a impressão do segundo tempo, né? Porque ele entra na partida ali, pô, você entra num jogo todos os outros jogos ele tem entrado mal, hein? Mas no segundo tempo, ele entrou mais posicionado, né? Errando poucos passos, melhorou na partida o Richelli. Ele saiu por uma mudança tática na plataforma do Hélio. Tirou o Richelli e colocou o Nicolas aberto. Tirou um volante e colocou um atacante. Então eu acho que ele mantém a mesma plataforma, primeira linha do mesmo jeito. Tem uma possível entrada do Norberto aí na lateral direita, mas eu não acredito. Eu acho que o Hélio vai dar uma sequência para o Formiga, né? O Norberto é um jogador um pouco mais experiente, um cara que já entrou, inclusive, no derby, entrou bem no jogo, mas eu acho que o Hélio aparentemente mantém o Formiga ali na lateral direita. E aí, Leonaldi fora, Richelli. E o Amaral fora, Moisés Ribeiro. Eu acho que não tem que mudar muito, viu, Batista? Se ele ficar mexendo na plataforma, né, tira esse, coloca aquele, eu acho que ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o trivial, porque nesse momento, o trivial na ponta está dando certo. E ele confia no jogador, né? No Richelli, o Hélio confia. Então, vamos aguardar. Mas eu acho que ele não vai colocar o Richelli. Ele vai colocar um atacante. O que ele fez no derby, ele tirou o Richelli e colocou o Nicolas. Então, a plataforma que ele vai utilizar de início será essa. Moisés, Alisson e Elvis no meio. O Alisson volta um pouco, né, para fazer de segundo volante. Aliás, ele é volante. Você tem informação? Eu estou fazendo uma leitura dos fatos. Então ele não vai fazer. Uma leitura dos fatos. Ele entra com mais um atacante, não sei se será o Nicolas, pode ser o Nicolas ou o Bárcia. Ele entra com mais um atacante e recua o Alisson para fazer o segundo volante, junto com o Moisés Ribeiro. O Moisés está se recuperando, ele está com uma luxação no cotovelo. Como ele não é goleiro, o cotovelo dá para jogar, enfaixado joga, né? Então, acredito que não haverá problema com o Moisés Ribeiro. Aí ele fica com 2 volantes, ele fica com o meia, que é o Elvis, e com 3 atacantes. Não é ruim, fora de casa? Não é ruim, não. Um jogo fora de casa, não vai fazer. Sabe por que não é ruim? Não estou falando que é ruim. Sabe por que não é ruim? O Nicolas é um cara de recomposição rápida. Exatamente. Ele não é um atacante que larga. Eu também acho. Ele não é um atacante que não dá combate. Então, não está errado isso, não. Isso é melhor do que 3 zagueiros. Ah, sim, não tenha dúvida. Então é uma possibilidade, sim. Mas eu acho que ele não mexe na plataforma justamente porque... Qual que é o ponto forte da Ponte hoje? Sua linha está correta. O ponto forte da Ponte hoje é o meio-campo. Ele fez essa substituição no derby porque o Guarani tinha uma malha de marcação muito forte e do jeito que estava encaixotada. Então ele procurou dar amplitude para o time para conseguir chegar. E deu certo. Então agora para esse jogo fora de casa, jogo duro, difícil,
De começo ele vem com os 4 no meio, tenho certeza. E aí ele colocando mais um atacante, ele coloca o Norberto na lateral direita, que marca mais do que o Formiga, que é mais ofensivo. Ele tem informação. Então ele coloca o Norberto na lateral direita. Ele tá com essa traquinagem, ele tem informação. E entra com mais um atacante. E o Hélio dos Anjos, vocês vão se lembrar da entrevista coletiva, ele diz que a Ponte precisa buscar pontos fora de casa. Está bem em casa, está conseguindo fazer uma boa campanha. Aliás, nas últimas 5 partidas, a Ponte está liderando a competição em número de pontos conquistados. E nas 10 últimas é o segundo colocado. Então, aquilo que o Hélio dos Anjos disse dá o indicativo de que ele vai para dentro do Novo Horizontino. Ele vai com 3 atacantes. Se você quer saber a minha opinião, tá certo o Hélio dos Anjos, porque esse é o jogo que a Ponte, se quiser uma tranquilidade maior, ela fugiu um pouco, né, daquela labareda que vinha pelos fundilhos da zona de rebaixamento. Agora é só um braseiro. Agora é só um braseiro. Agora só tem um calorzinho. Mas para se distanciar de vez, ela tem que vencer o concorrente. O Novo Horizontino é o concorrente. Então, para que ficar cunheco lá atrás e tal? Vai para cima, pô. A Ponte é mais time do que o Novo Horizontino. Tem condições de vencer o Novo Horizontino. Tem só um detalhezinho, né? Eu acho que você está defendendo uma tese interessante. Mas quando você muda 2 peças de um time titular, a coisa não é bem assim. Será que o Moisés, que entrou muito bem no Clássico, vai entrar bem de começo? Interrogação. Mas acontece que se a coisa não estiver funcionando, ele tem opções. Ele tem opções no banco, né? Ele tem o Léo Santos, que estava jogando como volante, zagueiro, mas estava jogando como volante, quando se contundiu no Campeonato Paulista. Ele tem o Luiz Felipe, que é um volante forte, de forte poder de marcação. Ele tem opções. Se não estiver funcionando, larga com Moisés Ribeiro. Se não estiver dando certo, ele pode fazer alterações. Partida marcada para 21h30. Leandro Bolle está registrado. Vai dar o recado pela Rádio Bandeirantes e também estaremos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like lá para nós. Meta o dedo no botão, dê um like, dê um joinha, assine. Se você ainda não é assinante, seja assinante do canal, até para se habilitar para concorrer a prêmios. Ô Batista. Que visual é esse, hein, ô CH? Que coisa impressionante. Eu não virei rapper. Eu não virei rapper. Ficou bem legal. Eu gostei demais, CH. Tá muito bem. Ô Batista, o pessoal toda hora pergunta, eu sei que você já falou, mas você poderia repetir o endereço do YouTube da Rádio Bandeirantes, por gentileza. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo da Ponte estará no YouTube com a narração do Leandro Bolles e a Ponte Preta vai enfrentar o Novo Horizontino. Este é o primeiro jogo de uma sequência de partidas. Quarta-feira a Ponte pega o Vasco em Campinas. Ontem, na Rádio Bandeirantes, alguns ouvintes perguntaram: Batista, nós temos um serviço de interatividade muito interessante lá pela Rádio Bandeirantes. Se a Ponte vencer 3 partidas consecutivas, ela pode pensar em algo mais dentro da competição? E a minha resposta, eu gostaria de ouvi-los também, é que o campeonato me parece que está se encaminhando para os 4 primeiros, né? Aqueles 4 que estão se mantendo, parece que o campeonato foi feito, moldado para que os grandes possam subir na competição. Mas, veja, 3 vitórias consecutivas, isso não só pela pontuação, mas dá uma condição moral, emocional muito forte para o time da Macaca. Então, por que não? A Ponte teve uma arrancada assim em 2018 com o Gilson Kleiner. Vocês se lembram? A Ponte teve uma arrancada espetacular e foi até a última partida com chances, jogava por um empate. Jogava por uma vitória contra a equipe do Avaí e acabou não conseguindo vencer a partida. Não chutou uma bola no gol. O Avaí tinha lá um goleiro que fazia uns 5 anos que não jogava, o Rubinho, aquele do Corinthians. Estava gordo, mas a Ponte não chutou uma bola no gol. E no último momento da partida, a bola caiu nos pés do Vitor Rangel. Vitinho.
Vitinho Rangel fez tudo o que não podia fazer. E se ele abre as pernas, se ele faz um corta-luz, a bola chegaria no André Luiz, que entraria no gol com bola e tudo, e era o gol dos 50 milhões de reais. Bom, a minha opinião, é improvável que isso aconteça. Estatisticamente, 15 jogos dá para fazer 45 pontos. Pode ganhar todas até o final. Mas a Ponte... Mas já fez isso, pô. Eu tô dizendo que já com fez outro isso. Time, né? Era o mesmo time? Por que não pode fazer Era o mesmo time? Era o mesmo treinador? Não era. Não era o mesmo time. Então eu estou dando a minha opinião. Treinador. Eu não disse que não é possível. É improvável que isso aconteça. Não, é porque ele quer ficar lacrando, entendeu? Não estou lacrando nada. Ele quer que a opinião dele seja minha também. Eu não tenho essa opinião. Jamais farei isso. Calma, gente. Então eu respeito a sua opinião. Cada um tem a sua opinião. Você tem a sua experiência. Eu não sou igual a esses caras aí que defendem democracia, sua razão, desde que a opinião seja a opinião dele. Aqui não. Minha opinião. Calma, cocada. Vocês estão muito nervosos, vocês dois. Terminou? Vocês estão muito nervosos. É o seguinte, é improvável. O time da Ponte não é esse super time, é um time que está encontrando agora o seu caminho, está no momento bom, mas o campeonato é muito equilibrado, né, gente? Muito equilibrado. Agora, tem uma coisa que eu concordo contigo. Dos 4, 3 eu tenho certeza que vão subir. Só o Vasco que está oscilando. Vasco e Sport. Tem uma chance? Tem, mas é mínima. Pode acontecer? Pode, mas eu não acredito. Eu acho que a Ponte ainda tem muitos problemas. É um time que está num momento legal, está num caminho legal e para mim, Gleger, o caminho da Ponte, o campeonato da Ponte continua sendo de permanência. Eu acho que tem que fazer jogo a jogo. Isso aí. Né? Próximo jogo qualquer. Hoje, Novo Horizontino. Ok, vamos pensar nesse jogo aí. A Ponte, você vê, ela tinha tudo para vencer do Brusque lá na partida da terceira. Greg, que jogo foi um jogo atípico. Mas, ô Batista, mas não é um jogo? O que aconteceu? Está valendo 3 pontos? O que aconteceu? Está valendo 3 pontos ou não está? Não aconteceu uma tragédia lá com o rapaz? Nós aqui, a distância, sei lá quantos mil quilômetros tem até ficamos, Brusque, ficamos exatamente muito chateados. Interferiu emocionalmente. Sim, não tenha dúvida. Agora imagina o jogador lá dentro. Mas, Batista, mas é o jogo, é o campeonato. Mas não pode dizer. Por exemplo, não pode acontecer, Deus o livre e guarde, pelo amor de Deus. Mas não pode acontecer um outro problema como aconteceu com o Everton? Você perder mais um titular, Batista, dá problema. Mas eu estou dizendo em condições normais, a Ponte não é um super time. A Ponte é um time legal, está organizado. Você pega o recorte das 5 últimas partidas, credencia a Ponte Preta. Mas ninguém está falando que não credencia. Ninguém está falando que não credencia. O campeonato indica para isso, ele está indicando para isso. E eu concordo também com você. Eu acho que 3 vagas estão mortas. E tem uma vaga que pode ser substituída. É Cruzeiro, Grêmio e Bahia já subiram, esquece. Tem uma. Isso se o Vasco não contratar um treinador aí, a toque de caixa e não acertar esse time. Porque o time está muito irregular. E o Sport, que contratou gente pra caramba, vários jogadores, também está irregular. Aí que mora a chance. Mas primeiro, a Ponte precisa de verdade fazer a parte dela, continuar fazendo. Mas, o que ela está fazendo. Você esteve lá dentro, você jogou 20 anos como profissional. Você não concorda com isso, que quando um time embala, o emocional não tem muito a ver com essa coisa de fazer com que o time consiga resultados que não estava conseguindo antes. A bola começa a entrar, a bola começa a buscar o caminho do gol. Em situações adversas, o cara chuta. O caso do São Paulo contra o Flamengo. O São Paulo chutou 20 vezes, mas o Flamengo ganhou o jogo. Então, veja, o momento que a Ponte está vivendo é isso que eu quero que você diga. Você esteve lá dentro. Sim. E já participou de situações assim, que quando o emocional ele está em ordem, o jogador arrisca mais, ele tenta uma jogada mais extraordinária e consegue coisas que antes não estava conseguindo. Isso com certeza. Isso é claro e óbvio. Agora, a gente tem que analisar o seguinte, nós estamos analisando o campeonato da Série B, que já tem aí, para mim, 4 times que já se distanciaram, né? E já estão lá e vem mantendo uma regularidade. Eu concordo que o CH, o Vasco está oscilando, né? Tá ali, mas, tá lá dentro do G4 e com uma distância do 5º colocado, entendeu? Então, esse que é o grande problema, esse que é o nosso questionamento.
Eu concordo, a Ponte pode sim ter uma sequência de vitórias, pode, ok, legal. Né? Agora, o problema é que ela tem que ter essa sequência de vitória e torcer para que os outros não tenham. Entendeu, Batista? É por isso que o campeonato é muito equilibrado. Sabe qual é a diferença então, hoje? Então, assim, eu concordo plenamente. Olha, por exemplo, o Vasco. O CH falou do Vasco. 10 pontos de diferença. O Vasco é o adversário da Ponte na quarta-feira em Campinas. Sim. Batista, então, 10 se a Ponte pontos vence... pro Vasco. 10 pontos, faltando 15 jogos. Você está falando que é uma coisa normal. Quarta-feira é Bahia, né? Você está falando que é uma coisa normal a Ponte alcançar. Não é assim, Batista. Dá uma olhada aí na tabela para mim, por favor, ô Vinícius. A Ponte precisa ganhar e os outros têm que perder. Não é tão fácil assim. Ah, perfeito. É isso aí. Então, na quarta-feira é Bahia, ou seja, time que está dentro do G4. Então, se a Ponte vence o Novo Horizontino, e aí na quarta-feira tem o Bahia que está dentro do G4... É um confronto, quer dizer, ainda não é, mas se ela tira esses pontos do Bahia, ela evita que o Bahia avance um pouco mais dentro da zona de classificação. Então é isso que eu estou dizendo. Ninguém está querendo aqui... mas como eu disse, tem que pensar no Novo Horizontino hoje. Isso. Você já está falando do jogo do Bahia, só que não é óbvio do Novo Horizontino. Mas isso é óbvio, Mas então, mas é o que nós estamos falando. É uma coisa óbvia. Batista, o problema é que nós temos que pensar, que nem você estava falando, você jogou 20 anos. Se eu sou o jogador da Ponte hoje, o que eu estou pensando? Ó, beleza, nosso momento é bom, é legal, mas é jogo a jogo. Então não adianta eu pensar, pô, eu vou ter que tirar a diferença do Bahia. Pô, mas o Bahia, cadê o Bahia? Ah, o Bahia é depois do Novo Horizontino. Peraí, então nós temos que ganhar no Novo Horizontino. Então é jogo a jogo. O que você está dizendo aí está correto. O emocional está lá em cima, autoestima, confiança, show de bola. Agora, é competitivo, é emocional dos dois lados. Ela vai enfrentar o Novo Horizontino hoje, jogando lá em Novo Horizonte, um baita de um jogo duro. Quer ver então ela pode vencer, claro que ela pode. Quer ver uma conta simples? Simples, faltam 15 jogos. Vamos imaginar, vamos falar só do Vasco, que o Vasco das 15 partidas ganha só 6. 18 mais 42, quanto dá? 60. Sabe quantos jogos a Ponte precisa para fazer? Quantas vitórias ela precisa fazer para fazer mais do que 60 pontos? Sabe quantas ou não? Tem que fazer 30 pontos. 30, tem que fazer 10 vitórias em 15 jogos. Mas não é a Ponte vai fazer isso? Em 2018, Meu Deus do céu, cara. Não sou eu que estou falando, é a matemática do negócio. Olha, teve um campeonato, o Vasco Ramalho era o treinador do São Paulo. O São Paulo tirou 11 pontos de diferença e foi campeão brasileiro. Tirou 11 pontos nas últimas 10 rodadas da competição. Faz uma enquete aí, de 15 jogos, você acha que a Ponte ganha 10? Faz uma enquete aí, ó. Por esse recorte que nós estamos fazendo aqui, ela ganha, ué. Ah, Batista, pelo amor de Deus. Por esse recorte, sim. Pela campanha inteira da Ponte Preta, não, mas por esse recorte ela consegue, ué. Ela é líder nas 5 últimas rodadas, então é em cima disso que eu estou dizendo. É em cima, você está pegando a campanha inteira da Ponte. Pô, esquece isso, caramba. Mas como eu vou esquecer? Pô, a história da Ponte no campeonato. Você pega o recorte momentâneo, você pega os 5 últimos jogos e projeta para frente. É isso que eu estou dizendo. Se você pegar a campanha inteira, pô, o começo da Ponte na competição foi horroroso. Todo mundo falava, a Ponte já está rebaixada, a Ponte está rebaixada, vai rebaixar de novo. Aí rebaixou no Paulista, vai rebaixar no Campeonato Brasileiro. E aí eu trouxe a informação, você lembra disso? Trouxe a informação aqui. O presidente Marco Eberlin falou que vai contratar de 5 a 6 jogadores. Muitos duvidaram. Ah, mas não tem dinheiro, vai contratar como? Todas as contratações que ele fez foram boas contratações ou não? O senhor está sugerindo que eu duvidei? Eu não. O mundo duvidou? Como é que você contrata jogador, por exemplo, que nem o Everton sem dinheiro? Fala para mim, qual que é a mágica? Eles fizeram a mágica, mas eu trabalho com fato. Fato. Esse negócio de falou aqui, falou ali, parabéns à Ponte, que reforçou bem o seu time. Mas poderia ter dado errado. A minha função hoje é trabalhar com a realidade. Qual é a realidade da Ponte? Trabalhar num campeonato para permanência. Pode mudar? Claro que pode. Claro que pode. Eu posso mudar, o Gleger pode, o senhor pode. Pode melhorar para melhor ou para pior. Então, como diria o profeta do cume da Serra do Japi, vamos aguardar. E com relação a reforços, Bruno Alves, que estava no Remo, está com ritmo de jogo, estava disputando a Série C, o nome dele já está no bid.
está apto para atuar. A Ponte não divulga a relação de convocados antes de cada partida, mas se ele viajou para Novo Horizonte, é mais uma opção de ataque do técnico Hélio dos Anjos para o jogo de hoje, 21h30.